Irmãos, muito boa noite. A paz do Senhor, tudo bem? Só quem é gente bonita aí levanta a mão. Caraca, teve gente que ficou com dúvida, hein? Não pode ter dúvida. Irmãos, autoestima também é bom, né? Que bom, meu querido, que você veio, que bom que você está presente. A bênção do Senhor é para que eles estão presentes, amém? Feliz dia do amigo para você que vem demonstrar a sua amizade através do aceitar de um convite, através de manifestar a sua presença em nosso meio, e assim nós louvamos ao Senhor. Pastor Vitor, eu convidei um monte de gente e ninguém veio, significa que eu não tenho amigo? Não, significa que os amigos que você convidou dessa vez não aproveitaram a oportunidade que eles tiveram de receber algo novo da parte do Senhor, amém? Mas se você veio, se você recebeu o convite ou se você foi convidado, o que importa é que todos nós estamos presentes e a bênção do Senhor é para aqueles que estão presentes, amém? Eu quero te convidar, meu querido irmão e irmã, se você trouxe a sua Bíblia, né? Abra ela comigo, lá no Evangelho de João. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 5, texto bem conhecido. Amém? Então nós vamos fazer a leitura, Evangelho de João, nós vamos ler a partir do verso 1 no capítulo 5. Amém? Todos achamos? Nós vamos ler até o verso 9, irmãos. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico é chamado de Betesda, o qual tem 5 pavilhões ou 5 alpendres. E aí diz a Bíblia assim: nestes alpendres, nestes pavilhões, jazia uma multidão, muita gente, de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E eles ficavam esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, ele sarava de, irmãos, o que está escrito? Qualquer doença que ele tivesse. Ponto. Estava ali um homem enfermo. Há quantos anos, irmãos, que ele estava enfermo? Quanto? Alguém falou 28 aí, confirma aí. Diminuíram 10 anos da enfermidade do irmão. 38 anos ele estava enfermo ali. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um dia de sábado. Amém? Feche sua Bíblia, deixa ela de ladinho aí, vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, querido e santo, nós te bendizemos nesta noite. Levantamos a Ti, Senhor Deus, a nossa voz numa atitude de louvor, de honra, de gratidão, mas também, Senhor amado, numa petição, Pai, pedindo que o Senhor, Pai, inunde o nosso coração nesta noite com a Sua palavra. Pai querido, que as nossas mentes se abram, os nossos olhos se abram, o nosso coração, Pai querido, se abra e estejam todos receptivos ao Senhor. Que o Senhor possa enxertar em nós, Pai, a boa palavra que vem do Senhor, que em nós, Pai querido, essa semente possa gerar os resultados para os quais ela tem sido enviada. Fala conosco, Senhor amado, e nesse dia tão especial, onde nós queremos celebrar ao amigo maior de todos, por cada amigo que nós temos ao nosso lado, Pai, nós convidamos o Senhor, para que o Senhor fale conosco, fique à vontade entre nós, Pai, ministre em nosso coração. Assim, Deus querido, como o Senhor já vem operando, Pai, ao longo do louvor, que também o Senhor possa operar em nossa vida, Pai querido, nesse momento de uma forma tão especial. Fale conosco, Senhor amado, de maneira coletiva, mas também fale conosco, Senhor amado, de uma maneira singular, especial, individual, Pai, porque o Senhor é um Deus de todos, mas também é um Deus de cada um. Nós oramos, Pai querido, e desde já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Amém, meus irmãos? Você que está de pé, então, toma o seu assento. Nós louvamos ao Senhor por essa noite tão especial que nós escolhemos celebrar o dia do amigo. Irmãos, hoje é o dia do amigo, mas nós precisamos falar do amigo maior. Quem é o nosso amigo maior, irmãos? Jesus Cristo. Ele é o nosso amigo de todas as horas, de todos os momentos. Ele é o nosso maior homenageado nessa noite. E nós escolhemos esse texto da parte do Senhor para partilhar conosco. Esse texto é um texto muito conhecido, porque já foi tantas vezes falado nessa igreja, noutras, a gente vai ver isso em ilustrações, a gente vai ver essas passagens em filmes, e hoje, mais uma vez, nós escolhemos falar da parte do Senhor, desse texto que é tão conhecido. O texto que nós lemos, irmãos, começa dizendo que, passadas essas coisas, Jesus ele vai a uma festa dos judeus, lá em Jerusalém. E quando Jesus vai a algum lugar, irmãos, sempre há algo a fazer. Todas as vezes que Jesus passa em algum lugar, algo novo acontece. Todas as vezes que Jesus vai em algum lugar, algo novo acontece. Todas as vezes que Jesus está em um lugar, algo novo acontece. Amém, irmãos? Creem nisso? Jesus está presente aqui nessa noite. Então, se nós estivermos dispostos a algo novo da parte do Senhor, pode acontecer na nossa vida. Irmãos, ele diz a Bíblia que ele vai a Jerusalém nessa festa, mas a Bíblia também faz questão de dizer que ali, naquela cidade, havia um lugar onde as pessoas se reuniam. E não se reuniam porque era uma praça prazerosa, não era um lugar arborizado, mas era um tanque chamado de tanque de, como é que é o nome? Betesda. O que significa Betesda? Toda vez que a gente vai... Toda vez que a gente olha para a palavra e encontra o Bet é casa. Por exemplo, Betel, casa de Deus. Amém? Bet-Aven, casa da iniquidade. E aqui, Betesda. O que significa Betesda? Casa ou lugar de misericórdia. Esse era o nome daquele tanque. E aí, irmãos, aquele lugar que tinha o nome de casa de misericórdia, o lugar de misericórdia, era um lugar muito especial, porque de tempos em tempos, um anjo descia numa fonte que tinha aquele lugar e pessoas eram curadas de qualquer doença que elas tivessem. Não é o texto que a gente leu? Sim ou não, irmãos? Então, fala para mim, se ali é um lugar onde cura pessoas, quem é que ficava ali em volta, irmãos? Doentes. Cegos, coxos, mancos, aleijados e doenças de todo tipo de espécie, porque a Bíblia diz que aquele era um lugar que curava todo tipo de doença. E aí a Bíblia também vai nos dizer que naquele lugar, chamado Casa de Misericórdia, onde era comprovadamente um lugar de cura, tinha um homem esperando chegar a vez dele. Irmãos, eu não sei quem já ficou esperando muito tempo chegar a vez, mas esperar nunca é bom. Alguém gosta de esperar? Ai, tô doido que chega a minha vez de esperar. Ninguém gosta de esperar, irmãos. Só que naquele contexto ali, tinha um homem esperando há 38 anos. E aí, irmãos, Jesus passa por aquele lugar. Quantos doentes ficavam ali, irmãos? Um montão, não estava? Jesus olha para aquele cara lá no cantinho, deitado há 38 anos. E Jesus se compadece dele. É interessante, irmãos, a gente observar que Jesus não se compadeceu dele porque ele estava doente. Jesus não se compadeceu dele porque a doença dele era especificamente deixar ele coxo. Não. A Bíblia diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava há muito tempo assim, se compadeceu dele e fez a pergunta: ei, meu amigo, ei, meu irmão, você quer ser curado? Qual que foi a resposta dele, irmãos? Qual foi a resposta? Não, ele não falou que queria, não. Ele, poxa, sim, eu até queria, mas não está tão fácil. Por quê, filho? Porque acontece que o anjo vem e agita as águas. E quando as águas são agitadas, eu venho tentando arrastar com a minha cama, não sei se rolando, se minhocando pelo chão, eu venho tentando chegar para perto do poço. E antes que eu chegue nas águas agitadas, vem outro e desce em meu lugar. E quando outro desce em meu lugar, esse outro é curado. E as águas param de ser agitadas e eu perco a minha chance de cura. Aí eu volto para o meu lugar. De repente, de tempo em tempo, a água é agitada de novo. E aí eu faço o quê?
Vou tentando chegar na água, e antes de eu chegar na água, outro vem e desce em meu lugar. E assim, irmãos, passava um dia, 2 dias, a Bíblia não fala de quanto em quanto tempo que essa água era agitada, mas fala para nós que há muito tempo esse homem estava esperando chegar a vez dele, há 38 anos. Eu não sei se as águas eram agitadas 2 vezes por ano, 2 vezes por mês, 1 vez por semana, a Bíblia não fala, mas mostra para nós, irmãos, algumas coisas importantes que nós podemos e devemos destacar para o nosso ensino nessa noite. A primeira delas é que é necessário que nós tenhamos disposição de esperar o processo de Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente quer algo da parte de Deus, a gente quer uma cura que vem da parte de Deus, porque era um anjo enviado do Senhor que movimentava as águas, só que as coisas não acontecem no tempo e da forma que a gente espera, sim ou não? E quando essas coisas não acontecem da forma ou no tempo que a gente espera, existe uma tendência muito grande de que nós desanimemos. Mas o texto nos mostra que esse homem já estava ali há 38 anos. Então mostra para nós uma disposição de alcançar algo da parte do Senhor. Talvez, irmãos, e tomara que nós não esperemos 38 anos para nós alcançarmos nada da parte do Senhor. Mas se nós tivermos que esperar, que nós saibamos esperar com o mesmo vigor e com a mesma vontade de sempre. Finalmente, irmãos, Jesus olha para aquele homem e se compadece dele, porque ele já estava ali há muito tempo. E quando ele se compadece daquele homem, Jesus pergunta para ele: ei, meu amigo, você quer ser curado? E aí ele não diz que eu quero ser curado, não. Ele começa a apresentar algumas dificuldades. Olha, água agitada, outro desce em meu lugar. E aí Jesus dá para ele o comando, irmãos: olha, levante, toma o teu leito e anda. Verso 9: imediatamente o homem se viu curado, tomando o seu leito, levantou e foi-se. Irmãos, 38 anos esperando, e de repente num encontro verdadeiro com o Senhor ele alcançou a bênção dele. Imediatamente ele foi curado. E quando a gente olha, irmãos, para um texto como esse, a gente poderia abordar de diversas formas. A gente poderia falar, como nós citamos, da importância da perseverança, porque a bênção não chegou da noite para o dia. A gente poderia falar da importância de nós reconhecermos Jesus se manifestando na nossa vida, porque o próprio Deus, o dono da cura, o dono da bênção, se apresenta para ele, pergunta para ele se ele quer ser curado, e ele está falando assim: não, então, sabe o que acontece? Os irmãos lembram quando a gente lê a mulher samaritana? Que Jesus pede para ela água e fala assim: se você soubesse quem eu sou, e se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Jesus deu uma dica para ela, não deu? Ela: mas você nem tem potinho para você pegar no poço e o poço é fundo? Você está falando de coisas diferentes, irmãos. Então, mas a água que eu te desse, ela se tornaria dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas esse poço foi o nosso pai Jacó que nos deu, você é maior que o nosso pai Jacó. Então, irmãos, tem horas que, se os nossos olhos estiverem muito embotados, fechados, ou com escamas, que nos impedem de ver o manifestar do próprio Senhor na nossa vida, nós vamos ficar apegados a coisas que já se passaram lá atrás. O moço do tanque de Betesda estava apegado numa estrutura. Qual que é o segredo? Quando a água se mover, eu pulo na água. Se a água parou de mover, não adianta eu pular. Não era essa a estrutura? Aí vem o Senhor Jesus, aquele que dá ordem ao anjo, para o anjo descer e agitar a água. Ele: não sei, porque o anjo nem desceu. Não, cara, você está falando com o dono das ordens celestiais, com aquele que ordena. Ele não entendeu. Mas Jesus, movido de misericórdia, dá a palavra para ele levanta e anda. Nós também poderíamos observar, irmãos, o texto nos dizendo que quando Jesus manda ele ir embora, para pensar, irmãos, 38 anos deitado numa caminha, sei lá, num pedaço de cobertor, um pedaço de papelão, 38 anos com aquela caminha ali, talvez nem fosse a mesma, ele vai renovando de vez em quando. Mas quando ele se levanta, irmãos, o que você acha que é a última coisa que ele queria ver? Eu ia ficar com raiva, nunca mais ia querer olhar para aquela cama, não. Faz sentido para os irmãos? A pessoa está 50 anos na cadeira de roda, aí é curado, vai levantar, a primeira coisa: rapaz, pega a sua cadeira de roda e leva ele embora. Eu falei: o quê? Não queria nem ver mais essa cadeira de roda. Faz sentido para os irmãos? Por que o Senhor manda ele levantar, pegar a cama e ir embora?
A cama, irmãos, era aquilo que ele ficava deitado. E quando o Senhor disse para ele, assim, agora você pode levantar e ir embora, você não precisa mais dessa cama, concorda comigo? O Senhor curou ele, mas ele diz assim, olha, levanta, tira a sua cama do meio do caminho, porque aquilo que agora foi a sua cura, vai ficar no meio do caminho atrapalhando outras pessoas para chegarem no tanque onde é a cura. Isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós somos curados da parte do Senhor ou recebemos algo da parte do Senhor, e se a gente não vigiar, a gente faz questão de deixar aquilo que representou a nossa luta no meio do caminho, para que outras gerações também passem por aquilo que a gente passou. Não foi fácil para mim não. Não foi fácil para mim também? Você também tem que passar pelo processo. Conhece gente assim? Porque foi difícil para ela, ele quer tornar difícil para todo mundo. Eu já superei a minha cama, mas deixa a cama aí, ó. Você também vai ter que superar, vai ter que passar por ela. Nós também poderíamos abordar por esse ponto de vista, irmãos. E ia ser bênção na nossa vida. Mas hoje é um dia especial, né? Não que os outros não sejam, mas hoje de uma forma mais pontual, nós estamos num dia que nós escolhemos chamar de culto do amigo ao amigo. Então, eu queria te convidar, irmãos, a olhar para essa história e enxergar aonde está o amigo aqui. Havia um homem, irmãos, precisando de cura. E Jesus, movido de íntima compaixão, vai curar aquele homem. E eu pergunto para os irmãos conseguem enxergar onde é que está um amigo nesse texto? Quem é o amigo aqui, irmãos? Quem é o amigo aqui? Fala assim, o amigo, aqui nesse texto, não está. Vou te explicar para você entender, para fazer sentido. Irmãos, quando Jesus chega para aquele homem e fala assim, olha, a gente pode pensar assim, pastor Vitor, mas Jesus é um amigo. Você está muito bonito hoje, viu? Jesus é um amigo. Jesus é um amigo mesmo, irmãos. Jesus é um amigo de todas as horas, amém ou não amém? Se você estiver triste, Jesus é um amigo. Se você estiver feliz, Jesus é amigo. Se você estiver com raiva, Jesus é um amigo. Se você estiver muito alegre, Jesus é um amigo. Se você estiver vendo, Jesus é um amigo. Se você não estiver vendo, Jesus é o amigo. Só que o fato de Jesus ser o nosso amigo de todas as horas não nos isenta da necessidade de ter pessoas caminhando ao nosso lado. Faz sentido? Senão eu poderia viver no alto do monte só orando o tempo todo, não quero conviver com mais ninguém, glória e aleluia. Mas o Senhor me diz que é importante que eu tenha pessoas do meu lado, porque como um ferro afia o outro, um ser humano, um homem, um amigo, vai ajustando o outro para ele crescer. Então é importante nós termos amigos ao nosso lado. E quando eu olho, irmãos, para esse texto, um homem que está há 38 anos no mesmo lugar, aqui ó, esperando alguém empurrar ele dentro da água. E aí finalmente Jesus, o dono da cura, vem para poder falar com ele, e pergunta para ele, ei, eu não sei se chamou ele de amigo. Ei, moço! Ei, meu amigo, você quer ser curado? Qual que é a primeira coisa que ele disse? Não foi, Senhor, eu quero. Não foi isso. A primeira coisa que disse, ele disse, enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Poxa, irmãos, eu não sei quanto a você, mas às vezes eu vou numa fila de banco, numa fila de mercado, sento com alguém para esperar alguma coisa, rapidinho você começa a conversar com alguém, assim ou não é? 2 minutos você já fez uma amizade, sei lá, você puxa um assunto, você está falando de futebol, está falando de igreja, está pregando, está contando de música, está falando do time que perdeu, do time que ganhou, da política do país, rapidinho você puxa assunto com alguém. Quanto tempo você demora para poder começar uma amizade, irmãos? Demora muito para a gente começar uma amizade? Ah, pastor Vitor, demora para você fazer um amigo de verdade. Para você começar uma amizade, não. Às vezes a amizade começa no bom dia, começa no, posso te ajudar? Às vezes uma amizade começa assim, que sorriso bonito hoje. Às vezes uma amizade começa, irmãos, num sorriso, num aperto de mão, num balançar de cabeça, assim, começou a amizade. Agora, para você nutrir essa amizade, você vai demandar tempo, não vai? 38 anos, irmãos, dá para nutrir uma amizade? Às vezes, irmãos, nós ficamos tão fechados nas nossas lutas, nas nossas dores, se nós não permitimos pessoas chegar e criar relacionamentos conosco e à nossa volta. Talvez fosse o caso desse homem. A Bíblia diz que ele era coxo, estava deitado na sua cama há 38 anos, esperando a sua oportunidade de ser curado. Vamos imaginar que ele tivesse realmente seu problema ali de locomoção. Eu vou fingir que eu sou um coxo aqui, ó.
Estou aqui, irmãos, 38 anos esperando. Aí eu conheço o João, o Antônio. Não é possível que todo mundo lá era coxo. A Bíblia diz que tinha o coxo, tinha o cego, também devia ter o mudo, o surdo, talvez um que tinha a mão mirrada. Um monte de gente lá esperando. Aí eu começo a conversar com um camarada. E aí, tudo bem? Tudo. Tem quanto tempo você está aí? Ah, mas eu estou aqui tem 10 anos. Sério, cara? Então vai demorar, eu cheguei agora. Não, mas fica aí, eles vão conversando. E o outro lá está só com a mãozinha mirrada aqui. O que acontece? Quando a água movimentar, você pula lá dentro. E eles estão conversando. Aí a primeira vez, talvez a pessoa não tenha percebido quando a água movimentou. Ah, é assim que funciona? O negócio é o seguinte, quando a água movimentar, você pula dentro da água. Ah, obrigado, agora, já que você já está aqui tem 10 anos, você já sabe como é que funciona, obrigado por você ter me avisado. E tal, o moço lá com a mãozinha mirrada. A água movimentou, já levanta correndo e puf, pulou lá dentro, volta com a mão boazinha. Graças a Deus, cara, eu estou curado, obrigado por você ter me avisado. Será que ele não conseguiu fazer amizade, irmãos, ao longo desse tempo todo? Para que alguém fosse assim, eu já estou curado, cara. Próxima vez que alguém movimentar as águas, eu te jogo lá dentro. Irmãos, se nós passarmos os anos da nossa vida sem construir relacionamentos que nos ajudem a sermos curados, nós corremos o risco de chegar no final da vida e olhar e falar assim, nossa, eu estou há 38 anos com esse problema e eu não fui curado até hoje. Eu estou esperando Jesus chegar para movimentar as águas, ou Jesus chegar para poder me perguntar se eu quero ser curado. Ou então a gente vai chegar diante do Senhor e vai perguntar, Senhor, por que o Senhor não me curou? Assim, eu não te curei? Eu mandei o João para te ouvir, eu mandei o Antônio para te convidar para sair, eu mandei o Josué para poder fazer isso, eu mandei o fulano, ciclano, e Deus vai te mostrar que colocou um monte de pessoas à sua volta para te dar suporte, irmãos, para você crescer, para você amadurecer, para poder te ensinar a superar aquele problema, aquela dificuldade, e porque você estava esperando um mirabolante, um power plus do Senhor, você não percebeu aquilo que o Senhor estava fazendo. Isso aconteceu com você às vezes você está com um problema que você julga muito grande, difícil de resolver, e de repente você encontra uma outra pessoa que tem um problema muito maior que o seu, e aí você fica até com vergonha, e você pensa assim, eu nem tenho tanto problema assim. E você percebe que a cura do problema que você achou que tinha, era só ouvir o problema da outra pessoa. Você ouviu o problema dela e falou assim, uau, que bom, poxa vida, eu nem tenho tanto problema assim, ué. Quando a gente dava aula de ProErd, a gente sempre tinha as reuniões, né, na sede da unidade. E quando isso acontecia, era a oportunidade de cada instrutor levar as dificuldades que estava enfrentando. Eu trabalhava numa cidade fora da sede. Então, tudo numa cidade menor é mais fácil, irmãos. Você tem o acesso mais fácil à prefeitura, mais fácil à Secretaria de Educação. Então, tudo é mais simples. E aí, eu sabia que nessas reuniões a gente ia para a gente levar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Aí eu fazia minha listinha. Quando eu chegava na listinha e começava a ouvir os meus amigos que trabalhavam na sede, eu amassava minha listinha e botava no bolso. Qual é o seu problema? Não tem problema nenhum, não. Porque todas as dificuldades que eles tinham, irmãos, eram muito maiores do que aquelas que eu tinha. Então, de ouvir o problema deles, os meus problemas sumiam, eram solucionados. Então, irmãos, algumas vezes nós vamos precisar dar os nossos ouvidos para outras pessoas, para que através delas falarem, através delas se aliviarem, através de dar suporte a elas, o Senhor vai nos curando. Tem um homem, irmãos, na Bíblia, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. Ele foi injustiçado, foi traído, foi até vendido pelos irmãos por algumas moedas de prata. Mas não sem antes ser jogado numa cova, ser esquecido. Vou matar ele, vou matar ele. Não, mata não. O que a gente faz com ele então? Vende para aqueles mercadores que estão passando aqui. Então ele é vendido, levado como escravo e vai parar na casa de um homem chamado Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, ele já tinha motivos para estar amargurado, concorda? Poxa, foi traído pelos irmãos, foi jogado num buraco fundo, talvez até machucou, arranhou, foi vendido por uma mixaria e agora está longe da sua terra, nem sabe se vai voltar mais a ver sua família. Mas ele resolve dar a volta por cima, fala, que saber, eu vou dar a volta por cima. Vida que segue, por ser excelente. E quando estava tudo indo bem, irmãos, na casa de Potifar, a mulher de Potifar resolve incriminá-lo de assédio sexual. Esse homem tentou me agarrar à força. Olha aqui a roupa dele na minha mão, olha aqui. E se a gente conhece a história, a gente sabe que não foi bem assim. Sim ou não, irmãos? De quem que eu estou falando?
Pois é, tem que saber, não vai que alguém falou assim, Abraão, não, José é lá no Egito. Ele decidiu, irmãos, não se contaminar com a proposta da esposa do seu patrão. Mas não adiantou, porque ele foi preso do mesmo jeito, ele foi incriminado e foi parar na prisão. E a gente podia somar mais um motivo para que José ficasse amargurado da vida, sim ou não? Mais um motivo. Afinal de contas, mais uma vez ele foi injustiçado. Mas dentro da cadeia, ele novamente começa a se destacar, ele começa a ser um bom prisioneiro, se a gente pode falar dessa forma, de maneira tal que o senhor da prisão deixava que José fosse um líder, um governador, um representante dele dentro da própria prisão. E aí, irmãos, a Bíblia vai nos contar que certa manhã, os dois oficiais do rei de Faraó, que estavam presos, o copeiro e o padeiro, tiveram um sonho, durante aquela noite, e pela manhã eles, dentro da prisão, olhando para José, talvez olhando para o templo, talvez com uma carinha meio triste, José olha para eles e fala assim, ei, por que o semblante de vocês está descaído? Por que vocês estão tão tristes? E aí, irmãos, a Bíblia vai nos contar que eles contam um sonho para José, José interpreta um sonho deles, o sonho dos dois se concretizam, assim como José tinha dito, O copeiro, ele tem uma promessa de voltar ao seu posto no palácio de Faraó, e o padeiro tem a promessa de ter sua cabeça arrancada em 3 dias. E assim o foi. Agora, concorda comigo, irmãos, que José tinha tudo para estar amargurado? Tinha tudo para poder estar cantando para todos os lados, ema, cada um com seus problemas? Podia estar cantando isso para todo lado, irmãos. Aí ele decide que fazer amigos é bom, ajuda a gente a vencer as batalhas da nossa vida. Ele não quis ficar lá só esperando Deus manifestar de algum lugar e falar assim, cara, eu estou mal, eu tenho um problema, mas você também tem um problema? Deixa eu te ajudar no seu problema. E aí a gente que conhece a Bíblia sabe que exatamente o fato dele ter ajudado o copeiro de Faraó foi a chave para um dia ele sair da prisão. Então, irmãos, não importa o problema que a gente esteja passando, é sempre a oportunidade de nós fazermos novos amigos. Porque os amigos vão nos ajudar quando a nossa força, o nosso vigor estiver baixo. Às vezes, falando com criança, diga assim, olha, cuidado, a nossa vida é como uma roda gigante. Quem já andou de roda gigante aqui, irmãos? É o brinquedo mais emocionante do parque de diversões, não é? Acabou. Não tem graça nenhuma aquele negócio. A primeira volta tem emoção, depois acabou. E aí para pensar, se não representa a nossa vida, eu falava isso com os jovens, a gente entra na roda gigante onde, irmãos? Embaixo ou em cima? Embaixo. E aí você entra. E à medida que o tempo vai passando, ela vai te levando para cima. E vai assim, nossa, aqui em cima a visão é boa. Uau, olha que maneiro. Estou bem, estou prosperando. E de repente ela começa a descer do outro lado. Assim não acontece. E eu queria dizer para esse jovem, assim, olha, a nossa vida é assim. Um dia a gente está cheio de gás, outro dia a gente está com pouco gás. Um dia a gente está muito animado, outro dia a gente está pouco animado. Um dia a gente está vibrando, outro dia nem tanto. Um dia a gente quer fazer tudo, outro dia não quer fazer nada. Um dia a gente quer arrebentar a boca do balão, outro dia a gente não quer nem ter balão. Assim não é? E assim a gente vai. E eu dizia para ele, eu falei assim, o segredo da vida é entender que nós precisamos construir relacionamentos durante esse processo de subir e descer. Por quê? Porque tem sempre alguns bobos, eu dizia para eles, que quando está lá em cima, gosta em quem está lá embaixo. Aí, essas pessoas se esquecem que em algumas situações a roda gigante gira mais rápido que a velocidade do cuspe dele cair. E pode ser que ele cuspa, e quando ele chega lá embaixo, aquilo que ele mesmo fez caia sobre. Quem já leu o livro de Esther conhece a história de um tal de Amã, que pensou assim, vou fazer uma forca para aquele cara. A roda gigante girou, quem é que morreu na forca? O próprio Amã. Então, irmãos, o texto que nós lemos é um alerta que nós precisamos trazer para a nossa vida. A importância de nós lembrarmos que Jesus é amigo de todas as horas, mas Ele vai sempre usar pessoas ao nosso lado. E se nós formos pessoas que sabem construir relacionamentos, nós temos muito a ganhar no Senhor. Amém? Pastor Vitor, onde é que tem isso na Bíblia? Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ver o oposto, irmãos, disso que aconteceu. No Evangelho de Marcos, você vai voltar 2 livros para trás. Vai passar o de Lucas e o segundo livro já é o de Marcos. Marcos, capítulo 2. Diz
diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Logo correu, as informações correram que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado ou o eirado a ponto de que ele descesse exatamente onde ele estava. Fazendo uma abertura no telhado, baixaram o leito onde jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam ali assentados arrazoavam em seu coração e pensavam: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus e dizerem: jamais vimos coisas. Amém? O texto, irmãos, nos conta que Jesus havia chegado em Cafarnaum, um lugar onde muitas vezes ele escolheu como sede do seu ministério, e a notícia correu que Jesus estava lá, e as pessoas se juntaram para ouvir Jesus. Só que até as palavras de Jesus cura, amém? A presença de Jesus cura, a roupa de Jesus cura, o toque de Jesus cura. Então, irmãos, o bizu é ficar perto de Deus, o bizu está perto do Senhor, é ficar perto de Jesus. Então as pessoas levaram para estar perto de Jesus um amigo, que era o quê? Paralítico. Amém? Olha a diferença. Quantas pessoas levaram ele, irmãos? 4. O outro ficou 38 anos lá, não conseguiu empurrar ninguém, nem para empurrar ele, irmãos. Irmãos, se falar com uma criança dessa aqui que gosta de ficar empurrando os outros, empurrava ele. A criança adora brincar de empurrar, tinha empurrado ele, mas não arrumou, não conseguiu fazer um amigo. Agora esse aqui, ele tinha 4 amigos, que não apenas levaram ele lá, porque podia ter levado, vou levar ele. Ah, cara, até te trouxe, mas olha a quantidade de gente aqui, vamos voltar para casa. Mas eram amigos de verdade. E porque eram amigos, decidiram subir até o telhado, levantar aquele homem até o telhado. Eu não sei quem já teve a oportunidade, prazer ou desprazer, de carregar alguém numa maca. Alguém já teve? Vamos mudar o exemplo então. Alguém já tentou levantar uma pessoa desmaiada? Porque uma coisa é você pegar alguém e falar assim: vou te levantar, e a pessoa está meio durinha assim, né? Você levanta. Agora, quando a pessoa desmaia, que desmonta mesmo, é muito difícil. Porque tudo que negócio molha é realmente diferente. Quando a gente fala de uma maca, também é muito difícil, porque aquele negócio é em posição. E agora aqueles homens carregando essa maca, esse leito, sobem com esse homem em cima do telhado, destampam o telhado e descem ele na frente de Jesus. E aí olha que interessante, verso 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Quem foi o alvo, irmãos, das palavras de Jesus? Quem foi o alvo? Quem? Vamos lá. Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados estão... Quem que é o alvo, irmãos? O paralítico. Agora eu te pergunto uma coisa: o que o paralítico fez para ouvir isso de Jesus, irmãos? O que ele fez? O que ele fez, irmãos? Ah não, vocês estão muito fracos. O que o paralítico fez para ouvir isso de Jesus? O que ele fez, irmãos? Ah não, vamos ler de novo. Não tem que ler de novo? Irmãos, tá fraco. Irmãos, bizu é o texto. Olha o que o texto diz. Muitos, verso 2: muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo a porta eles achavam lugar, e Jesus anunciava-lhes a palavra.
Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, Jesus, fazendo uma abertura, baixaram o leito onde jazia o doente. Amém? Aí Jesus olhou e falou assim: paralítico, os seus pecados estão perdoados. Te pergunto, o que é que o paralítico fez para ouvir isso de Jesus, irmãos? Está fraco, irmãos? O que é que o paralítico fez? O que é que o paralítico fez, irmãos? O paralítico fez amigos. Ah, sim ou não? O senhor não fez ou não fez? Não? Nada. Claro que fez, ele está fazendo amigo. Tem dificuldade para arrancar um nada de vocês, irmão? Poxa vida. Claro que ele fez. Ele fez amigos. E muitas vezes, irmãos, quem tem amigo vai te dar descanso. Não fiz nada, mas os seus amigos fizeram. Os seus amigos te ajudaram. Os seus amigos intercederam. Os seus amigos te empurraram. Ah, irmão, faz alguma coisa aí, ué. O que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Faz amigo, então. Ele fez amigos. E mais importante que fazer amigos, irmãos, fez amigos que o conduziram até o Senhor que pode curar. Porque tem amigos, irmãos, que a gente julga que são amigos, mas que não são amigos. Amigos que vão te levar, irmãos, para caminhos cujo fim é morte, melhor você não tê-los. Agora, amigos como esse, que te levam a lugares de ouvir a voz do Senhor, que te levam a lugares de receber cura da parte do Senhor. Se você, meu irmão, que não é dessa igreja, está aqui hoje, é porque um amigo que é daqui te convidou para estar aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor. São amigos que nos colocam diante de Jesus, que nós precisamos trazer para junto de nós. O texto vai nos contar que Jesus perdoou os pecados dele. E aí eu te faço uma pergunta. Imagine você, amigo desse paralítico. Vamos levar até Jesus. Qual era o problema dele, irmãos? Andar, não era? Paralítico. A gente vai levar Jesus para acontecer o que com ele? Para ele voltar? Vamos levar, gente. Ele vai voltar a andar? Ainda não, porque tem uma multidão. E agora o que a gente faz? Vamos subir no telhado. Jesus uma vez olhou para o alto, uma vez aqui, quem sabe não olha para o telhado de novo. Subiu. O que o paralítico precisa voltar a fazer, irmãos? Andar. Ele vai voltar a andar, gente. Já marca o futebol para a semana que vem, gente. Vai ser Deus. Você vai ver. Vamos marcar uma corrida, irmãos. Vai ser top. Cheio de planos. Jesus, abre o telhado, irmãos. Jesus não olhou para cima. Desce ele aí, irmão. Na frente de Jesus, irmão. Agora vai ser. Jesus olhou para ele, cara. Vai ser. Jesus falou assim: os seus pecados estão perdoados. Ah, então tá, então. Como é que seria a sua cara, irmãos? Como é que seria? Sabe por quê, irmãos? Eu falo assim, às vezes como crentez, ele fala assim: perdoa os seus pecados. Amém, né? Graças a Deus, né? Me empurra na minha cadeira de rodas de novo. A expectativa, irmãos, não só dele, como das pessoas, era voltar a andar. E sejamos sinceros. Se fosse só para ser perdoado de pecado, eu podia ter gritado lá fora: Senhor, me perdoa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Eles tiveram todo aquele sacrifício porque eles esperavam que Jesus pudesse fazê-lo voltar a andar. E aí o Senhor nos mostra que por mais bem intencionados que nós estejamos, ou que os nossos amigos estejam, né? O propósito dele nem sempre é o mesmo que o nosso. As prioridades dele podem ser diferentes da nossa. Os amigos pensando: vai curar o corpo vai ficar bom. Eu falo assim: não, vou curar a alma primeiro. Porque a alma tem preferência. A alma tem primazia. E aí, irmãos, quando ele entende que a alma tem primazia, o texto vai nos contando que mais à frente ele também cura o corpo. Mas a prioridade do Senhor era curar a alma. Quantas vezes, irmãos, nós estamos buscando do Senhor coisas que são prioridades para nós, mas não são prioridades para Ele? O Senhor quer curar a nossa alma, quer curar o nosso coração, quer curar a nossa vida e as nossas feridas. É o que diz o próprio Senhor Jesus, que é o maior de todos os amigos. Nós lemos, irmãos, 2 textos diferentes, um para te mostrar como que um processo pode ser demorado se você não tem ninguém do seu lado, um processo de cura, um processo de transformação, um processo de arrependimento,
pode ser muito demorado se você não tem amigos que te ajudam na caminhada. Por outro lado, a gente vê que uma pessoa que talvez se fosse sozinha ia demorar tanto tempo, mas porque tinha amigos, teve o seu processo facilitado para chegar diante do Senhor. Agora, em todos os dois casos, o principal não eram apenas os amigos, mas era o Senhor para quem eles estavam conduzindo. Por mais, meu querido, que essa pessoa linda que está do seu lado seja o seu amigo e fez um convite especial para você estar aqui nesta noite, mais importante que ela é o Senhor Jesus que está aqui. Mais importante que o nosso amigo terreno é o nosso amigo celestial. E o nosso amigo celestial, quando olha para nós, fala assim: ei, eu sei que talvez você não esteja aí 38 anos esperando, mas você já está um ano, um mês, algumas horas, triste, angustiado, com o coração atribulado. Eu vou dar um recado para você, se você puder me ouvir. Ei, você, vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei com o meu perdão. O meu jugo é, e o meu fardo é. Esse é o nosso amigo, irmãos. Amigo que te ouve, que te entende e que te convida para dividir com ele um jugo de caminhada. Vocês não sabem o que é jugo? Jugo, isso aí, aquela canga de boi, ó. Por que Jesus nos chama para tomar sobre nós o jugo dele, irmãos? Por quê? Você concorda que Jesus era forte o suficiente para levar todos os nossos problemas sozinho? Sem nos chamar para entrar no jugo, irmão? O jugo era sempre dois bois. Ele falou assim: toma aí, entra no jugo comigo. Assim, poxa, eu estou cheio de carga. Ele podia pegar tudo sozinho. Ele falou assim: vamos entrar no jugo nós dois? Irmãos, qualquer um de nós, se nós eliminarmos todos os problemas e as dificuldades da nossa vida, a gente vai ficar muito manso. Muito manso. A gente vai até tirar o posto de Moisés de pessoa mais mansa da terra. Faz uma análise, irmãos, se Jesus resolver todos os seus problemas hoje, curar todas as suas feridas, der fim a todas as suas celeumas, talvez se a gente voltar semana que vem, tenha metade das pessoas que estão na igreja hoje. Eu não estou dizendo só da nossa igreja, mas no geral. Que isso, pastor Vitor, isso não acontece? Irmãos, Jesus curou 10 leprosos, quantos voltaram? Estatisticamente 10% das pessoas ficaram com ele após receber aquilo que precisavam. Então, à medida que eu vou caminhando com ele, dividindo o jugo, eu vou aprendendo que mais importante do que ele pode dar é quem ele é. Mais importante do que ele pode fazer é aquilo que ele fala, aquilo que ele ensina, aquilo que ele forma em nós. Esse, irmãos, é o nosso Senhor. Eu findo com um versículo do Evangelho de João, capítulo 4. O capítulo 4 de João vai nos contar a história da mulher samaritana. Amém? Os irmãos acredito que conhecem a história da mulher samaritana. Jesus passa por Samaria, conversa com ela, fala a respeito da água que ele queria tomar, da água da vida. E a certa altura da conversa, Jesus fala com ela assim: olha, vai chamar o seu marido. Ela não tem marido. Eu tive 4, que eu tenho 5, né? O que eu tenho agora não é meu. Disseste bem. E quando ela percebe que Jesus está falando da vida dela com muita propriedade, ela fala assim: você é um profeta. E porque ela deduz, ela ouve dele que ele é o Cristo, ela sai e vai anunciar para a cidade. E aí, irmãos, ela vai e conta para as pessoas da cidade que ela tinha conhecido um homem que tem todas as características para ser o Cristo. E aí é interessante nós observarmos que a Bíblia diz assim: ela vai pregar na cidade, as pessoas ouvem o que ela está falando e elas vêm até Jesus para ouvir Jesus. Aquela mulher samaritana, que era desprezada por tantas pessoas, agora anuncia que tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, e as pessoas vão ao encontro de Jesus por conta daquilo que ela tinha falado. Só que o que é interessante é a gente observar o que a palavra diz assim: veja bem, nós viemos até Jesus por conta daquilo que você disse, mas agora nós ficamos com Jesus por conta daquilo que Ele disse. Então, irmãos, talvez você tenha vindo nessa igreja visitando hoje, já tenha visitado algum dia, porque o teu irmão te chamou.
Talvez você tenha vindo hoje porque alguém te disse algo a respeito desse lugar. Mas o nosso desejo é que você permaneça por conta daquilo que o Senhor deste lugar diz nesse lugar. Porque a palavra do seu amigo, do seu irmão, do seu pastor, ela vai passar. Mas as palavras do Senhor jamais passarão. Amém? Que os nossos amigos e irmãos nos empurrem para Deus. E que o Senhor nos livre daqueles que estão atrapalhando a nossa caminhada. E que nós não atrapalhemos a caminhada de ninguém. Amém? Quem encontra um amigo, irmãos, encontra um tesouro da parte do Senhor. Amigos, todo tempo a gente pode encontrar. Mas no dia da nossa adversidade, dos 38 anos esperando alguém para empurrar, no dia que você não consegue andar, que você precisa de alguém para te levar em cima do telhado, nessa hora nasce um irmão que toma a sua dor para ele e que vibra junto contigo. Amém?